Stephen Ridgell passou quase 30 anos moldando o sucesso da Barnes Noble. Ele atuou em funções essenciais de merchandising, operações e estratégia antes de se tornar diretor executivo em 2002. Conhecido por sua inteligência e liderança reservada, Ridgell foi fundamental no lançamento da BarnesandNoble.com para competir com a Amazon. Desde muito cedo na minha vida, eu era um leitor. E quando decidi fazer disso uma carreira, pareceu uma extensão muito natural. Quando me aposentei, fazer algo audacioso estava meio que nas cartas. O início deste projeto nasceu em um evento trágico. Em 2008, perdemos nossa filha Melissa. Depois disso, eu estava procurando uma maneira de seguir em frente. Um dia tive a ideia de, por que não estudar a língua italiana? Então eu declaro, vou fazer isso. Isso foi a coisa audaciosa. Levou 3 anos e agora estamos aqui com os 2 volumes sendo publicados. Além dos livros, ela contribuiu para a Fundação Nacional do Livro e defendeu a inclusão através de organizações como a Sociedade Nacional da Síndrome de Down. A trajetória de Ridgell demonstra liderança e inovação constantes em indústrias em transformação. Os livros são informativos se você quer aprender. Não se arrependa. Viva o presente. Se você seguir sua bússola moral, tudo dará certo. Bem-vindo ao Success Story, podcast da rede HubSpot. Sou Scott DeClary, seu anfitrião. A HubSpot não apenas apoia o show, mas também apoia os empreendedores. É por isso que sou um grande fã da HubSpot. Sou muito grato à HubSpot por apoiar o show, pois eles ajudam os empreendedores. Como empreendedor, sei que é preciso muito para fazer seu negócio crescer. Atração de público, vendas, marketing, pontuação de leads, gestão de canais, conteúdo, dias longos, noites tardias, finais de semana. Há desejos de uma maneira mais fácil, e ela existe. Breezy é a nova coleção de ferramentas de IA da HubSpot. Hoje, profissionais de marketing e empreendedores podem atrair públicos, aumentar leads, pontuar clientes e fechar negócios com mais facilidade e rapidez. Logo, sua empresa terá muito a comemorar. Acesse HubSpot.com Marketers para mais informações. Stephen, estou animado para fazer isso. Obrigado por vir, vai ser muito divertido. Eu queria começar aqui. Então, a missão da Barnes Noble era tornar as livrarias menos intimidadoras para os nova-iorquinos da classe trabalhadora. Mas o que você está fazendo agora é pegar a literatura italiana histórica e torná-la acessível para leitores em inglês. Então, eu vejo um pouco de uma linha contínua, mas você vê um fio comum no seu trabalho agora, comparado ao que você costumava fazer. Bem, é interessante porque depois de quase 40 anos vendendo livros de outras pessoas, finalmente estou vendendo um dos meus. E eu estou olhando para um lado diferente da moeda, por assim dizer. Tem sido muito gratificante. Eu senti que minha carreira como livreiro foi uma de enorme realização. Sempre consideramos a Barnes Noble uma empresa orientada a propósitos. E trazer livros para lugares que anteriormente eram, vamos chamá-los de desertos de livrarias de alguma forma, era algo muito importante para nós. Nós costumávamos dizer, nós fazemos um trabalho importante como livreiros. E quando eu entrevistava pessoas que viriam trabalhar para a empresa, elas diziam, bem, você sabe, estou pensando nesta empresa ou em outra empresa, e eu diria, bem, você prefere vender livros ou material de escritório? E eu geralmente os convencia porque é atraente. É um ótimo lugar para trabalhar, estar cercado por livros. É lidar com escritores e autores. E trabalhar em uma livraria é uma educação em si mesma. E nós adoramos a ideia de contratar pessoas que aprenderiam no trabalho. Sabe, apenas a prática de tocar um livro e colocá-lo na prateleira e olhar para os outros livros que estão na prateleira te apresenta a um mundo que você pode não ter conhecido antes. Porque as livrarias carregam tantos tópicos diferentes. Sabe, você pode receber a tarefa de guardar alguns livros em uma seção
Você nunca pensou em ler sobre a história italiana ou sobre a Guerra Civil ou ler Virginia Woolf ou algo do tipo? E você toca o livro e diz, uau, sabe, está em sua mão, torna-se real. E é isso que é ótimo em trabalhar em uma livraria. E, claro, você conversa com os clientes e os funcionários e escritores que vêm visitar. Sim, eu acho que é tudo sobre, tipo, eu olho para o trabalho que você fez na sua vida e é tudo sobre tornar as coisas acessíveis. É realmente sobre isso que tudo tem sido. E até mesmo a maneira como você, meu Deus, tipo, até mesmo a maneira como você acabou de enquadrar a sensação de estar em uma livraria, tipo, isso realmente, tipo, me faz querer ir a uma livraria agora mesmo. É uma experiência diferente e é uma maneira diferente de consumir conhecimento. Quero dizer, fale comigo sobre... Vamos falar até sobre sua vida e sua jornada, porque acho que isso é muito importante. Obviamente, as pessoas conhecem a marca Barnes Noble e não precisamos fazer uma história completa sobre tudo. Podemos entrar nisso tanto quanto você quiser, mas talvez até algum ponto de inflexão em sua vida que te empurrou para o caminho que te trouxe para o mundo dos livros. O que te trouxe para o mundo dos livros, suponho, foi o que eventualmente te levou a esta parte da vida onde você está traduzindo e lançando seu próprio livro. Então, existe um caminho entre tudo isso. Então, qual foi esse ponto de inflexão que te trouxe para o mundo dos livros na sua vida, fora de, nós sabemos, seu irmão e Purchase, Barnes Noble, mas havia outras coisas que te colocaram nesse caminho? Bem, vamos começar com o fato de que meu irmão, quando fundou a empresa e ele estava no negócio desde o final dos anos 60, e ele comprou a Barnes Noble, que naquela época era uma empresa falida em 1971. Mas quando ele entrou no negócio de livros, ele foi a primeira pessoa a realmente colocar livros em minhas mãos. E eu me lembro de um dos primeiros livros que ele me deu, acho que eu tinha 10 anos na época, era Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. E eu falo sobre expandir a mente de uma criança de 10 anos, sabe, tendo um livro como aquele. E então ele me deu Kurt Vonnegut para ler e Franz Kafka. Então, muito cedo na minha vida, eu era um leitor e um leitor ávido. E quando decidi fazer disso uma carreira, pareceu uma extensão muito natural. E tratava-se de servir as pessoas. Sabe, o varejo é sobre serviço, e eu fui muito atraído por essa ideia. Agora, as livrarias que você conhece que existem hoje, as lojas Barnes Noble, não surgiram do nada. Passamos a maior parte dos anos 70 e 80 testando formatos de lojas em diferentes locais. E não foi até o início, a meados dos anos 90, que chegamos a isso. Ideia, e eles chamaram de superlojas de livros, de uma grande loja com muito espaço confortável, com um café, uma maneira de ser o terceiro lugar, se você quiser, casa, trabalho, a livraria, onde você passaria o tempo livre. A ideia de que as livrarias são bastante resilientes diante de tantas outras formas de mídia disponíveis para as pessoas. E embora eu tenha me aposentado 10 anos atrás, Barnes Noble tem quase tantas lojas agora quanto tinha naquela época. E a empresa está indo muito bem. Então isso é uma boa notícia para leitores e escritores saberem que os livros são tão amplamente disponíveis. E você tem outros formatos agora. Meu livro está disponível em brochura, em e-book digital e em audiolivro. Então é ótimo ver o negócio de livros prosperando. Você olha para todas essas evoluções tecnológicas da mídia. Então agora temos podcasts, e temos YouTube, e temos tantos jogos de vídeo e estações de TV quanto tínhamos, se não 10 vezes mais. Ou 100 vezes mais. Por que você acha que a leitura e os livros têm tanto poder de permanência, especialmente na era da nova mídia, quando as pessoas podem ouvir um podcast, até mesmo do autor? Acho que sou tendencioso porque, para mim,
Não há nada como se perder em um bom livro. E, claro, os livros servem a um propósito informativo, se você quer aprender algo. Sempre consideramos as livrarias como lugares de aspiração para o aprendizado, para as pessoas virem e explorarem coisas que elas querem, você sabe, se interessar. Nunca esquecerei uma das primeiras grandes lojas que abrimos fora de Nova York. Foi em Minnesota, um subúrbio de Minnesota. Foi uma das primeiras lojas de grande formato que abrimos. Não sabíamos se daria certo. Lembro-me vividamente da noite de abertura. As portas se abrem, o lugar está lotado e eu vejo um cara que, ok, você pode olhar para ele e dizer, bem, ele não é um leitor, mas ele tinha um monte de livros no braço. Um era sobre a Guerra Civil, um era sobre budismo, ele tinha um livro de receitas e acho que tinha um romance de Faulkner. E eu olhei para ele e eu disse, é por isso que as livrarias são importantes. Realizamos um trabalho crucial. Isso vai funcionar porque eu vi a aceitação disso. Então, as livrarias atendem a uma necessidade, é claro, por informação, para as pessoas aprenderem. Elas também fornecem livros como entretenimento. Sabe, se perder em um grande romance, como Vingadores Sicilianos, não há nada igual. Sabe, não há nada igual. Você poderia assistir a um filme, eles vêm e vão. Sou um grande fã de filmes, mas não há nada que possa substituir a experiência de se perder em um livro. E eu acho que é por isso que o negócio tem sido tão resiliente. E você tem milhares de anos de livros como referência, não é? Quer dizer, você poderia ler clássicos gregos e romanos, sabe, que ainda são tão cativantes quanto sempre foram. E você pode ler romances contemporâneos. Eu tento estar o mais atualizado possível na leitura, mas há mais livros que eu gostaria de ler do que tempo disponível. Cada um tem sua própria lista de desejos. E muitas vezes eu simplesmente pego um clássico e digo, eu nunca li isso antes. Caramba, por que eu não li, sabe, Guerra e Paz de Tolstói? Está bem ali para você. Sabe o que eu gosto em livrarias e livros físicos é, na era das redes sociais e chamemos de novas mídias, por falta de um termo melhor, os algoritmos sempre têm agendas, e os algoritmos fornecem conteúdo que eles acham que você gosta. Mas quando você entra em uma livraria não há agenda, você apenas deixa sua curiosidade guiar você, e eu acho que isso abre muito mais a sua mente, porque você, como aquele cavalheiro de quem você está falando naquela noite de abertura, está pegando livros que, se estivesse sentado em frente a um computador, ele nunca se interessaria por esses assuntos e se importaria mais com esses tópicos, mais provavelmente do que não. Certo? E eu acho que essa é a beleza disso. Como se você até olhasse para o tipo de trabalho que você produz, então o trabalho que você realmente produziu depois de anos vendendo livros é que você traduziu Vingadores Sicilianos do italiano para o inglês. Este é o trabalho que você colocou no mundo. Quero dizer, há tanta nuance em você trazer um trabalho e colocá-lo em uma prateleira e alguém explorá-lo e encontrá-lo. Francamente, se você não fizesse isso, ninguém jamais conheceria essa história. Muito poucas pessoas nos Estados Unidos da América jamais conheceriam essa história. Eles não vão achar isso no YouTube, certo? Não vai mostrar Vingadores Sicilianos, que é uma bela história. No algoritmo do seu feed, isso nunca acontecerá. Então você perde todas essas obras e, claro, há ficção, há não ficção, mas a questão é que eu sou um grande fã, seja ficção ou não ficção. Se você apenas abrir sua mente e expandi-la e ler, acho que isso alimenta sua criatividade, acho que alimenta sua visão de mundo para que seja mais holística e não tão míope. Acho que há apenas um saldo positivo em expandir-se para diferentes tipos de informações e formatos que não são o vídeo do YouTube, falando sobre resolver o problema exato com que você está lidando agora na sua vida. Você também precisa ver isso. Mas eu acho que há muito mais que pode compor uma pessoa.
Eu acho que porque não lemos tanto e não nos abrimos para tantas novas ideias e conceitos, seja apenas por lazer ou algo mais sério. Acredito que temos uma visão limitada em relação à informação, o que gera muita ansiedade e estresse em nossas vidas. E eu acho que é aqui que os livros, o lazer, expandir seus pensamentos é uma coisa linda, e as pessoas deveriam fazer mais isso. Mas eu quero dizer, você viu isso em primeira mão. Você provavelmente tem opiniões sobre como as pessoas consomem conteúdo agora, versus como elas faziam 10 anos atrás, 15 anos atrás. Bem, você usou a palavra serendipidade antes. E eu me lembro de escrever o briefing para a nossa nova concepção de superloja de livros, se você quiser. E eu usei a palavra serendipidade. Eu queria que o design da loja fosse quase organizado de uma maneira, mas também um tipo de ambiente onde você poderia se perder. E você pode esbarrar em algo que não tinha planejado quando entrou na loja. A serendipidade está no coração de uma boa livraria. E claro, a grande coisa sobre América e sobre as lojas que abrimos é as lojas Barnes Noble parecem similares e dividem certas características de design, mas são diferentes. E uma livraria de sucesso é aquela que é muito, muito adaptada à comunidade a qual serve. Então, nossos gerentes tinham uma enorme descrição em termos de quais livros estavam na prateleira, sabe? Quais livros estavam em exibição, sabe? E eles encomendavam os livros que achavam que seus clientes estariam interessados. E foi isso que fez a diferença. Você pode ir a uma livraria Barnes Noble a poucos quilômetros daqui. E elas teriam seleções diferentes. Claro, no CERN, se alguém entra e quer comprar um clássico ou algo assim, claro, todos esses livros estão lá. Mas é um negócio muito local. Fale-me sobre você sabe, sua jornada como diretor executivo, e então quando você saiu, tentando descobrir o próximo capítulo da sua vida. Porque você mencionou que este trabalho e no que você está trabalhando agora com os Vingadores Sicilianos, tudo está ligado a você, sua família, de certa forma, sua jornada de carreira. Eu olhei para muito do que fizemos ao crescer a Barnes Noble para ser audacioso, para fazer coisas que as pessoas duvidavam que não funcionariam, especialmente a ideia de não apenas grandes lojas, mas grandes lojas em comunidades de médio porte, cidades de médio porte. Nossas lojas mais bem-sucedidas estavam frequentemente em lugares que nunca tiveram uma livraria antes. As pessoas vinham até ela como se fosse um deserto de venda de livros. Então, quando me aposentei, fazer algo audacioso era previsível. Agora, o início deste projeto nasceu de um evento trágico. Em 2008, perdemos nossa filha Melissa, que tinha 20 anos na época para a leucemia. Ela teve uma corajosa luta de 1 ano e, infelizmente, isso levou sua vida. Depois disso, eu estava procurando um caminho, minha esposa Laura e eu, para seguir em frente com nossas vidas. Para traçar um novo caminho, se você quiser, para. E eu pensei, eu tive a ideia um dia de por que não estudar algo juntos? E que tal a língua italiana? Eu tinha estudado mais cedo na vida, mas nunca mantive o ritmo. Meus avós eram sicilianos, o que eu posso chegar? Então começamos a ter aulas juntos e foi fantástico. Foi uma coisa maravilhosa fazer algo assim com sua esposa e Alguns anos depois das aulas, nosso professor nos deu este romance italiano que tinha 1000 páginas e era meio estranho, era, sabe, realmente grosso, 2 volumes muito grossos e começamos a lê-lo e nos encantamos com a história. É um ótimo romance histórico.
Está cheio de aventuras, cenas de espadachim. Me cativou imediatamente porque quando eu era criança eu costumava ler Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo é um dos meus livros favoritos. Então isso realmente nos cativou. E no meio do caminho eu decidi, bem, você sabe, deixe-me pegar uma cópia em inglês disso. Eu queria ver se a nossa tradução estava boa. Sabe, eu queria comparar. Descobri que o livro nunca havia sido traduzido para o inglês. Então eu declarei que iria fazer isso e essa foi a coisa audaciosa. Levou 3 anos. São 1000 páginas. Então isso por si só foi um dos principais desafios, mas foi gratificante, foi uma experiência de aprendizado, né? Estava cheio de novas reviravoltas e mudanças na linguagem, aprendendo como traduzi-lo. Não palavra por palavra, o que um tradutor não faz, mas para chegar ao significado das palavras e das frases e das sentenças e, finalmente, torná-lo agradável, sabe, para o leitor em português. E levou 3 anos e estamos aqui agora com os 2 volumes sendo publicados. O que torna isso fascinante é que, mesmo o projeto que você assumiu é fascinante, mas também eu não sei se deprimente é a palavra certa, o que quero dizer é que é triste pensar em quanta sabedoria e conhecimento simplesmente não estão disponíveis. Simplesmente porque, seja porque não sabemos que existe, foi escrito em uma língua diferente, não pesquisamos, não gostamos, como a bela história que você meio que tropeçou. Ninguém jamais teria sabido que isso existe. E eu estou tão curioso sobre quanta sabedoria por aí está perdida, porque nós não temos pessoas como você que estão encontrando todas essas obras ao redor do mundo e as traduzindo. Porque eu sou um firme crente que a maior parte da sabedoria não é nova, certo? Nada é realmente novo. Tudo já foi descoberto e solucionado de alguma maneira. É só uma questão de acessar esses recursos. E você fez isso até certo ponto, sabe? Quando pensa em assumir este projeto. Você viu tantos livros ao longo da sua carreira, provavelmente mais do que muitas pessoas que já viram apenas por causa do trabalho que você fez. O que faz? Um livro incrível ou uma história incrível? O que fez este se destacar para você especificamente? Eu sempre fui atraído por livros grandes romances. 500, 600 ou 700 páginas, algo que você se perder. E como minha esposa Laura diz, este livro tem algo para todos. É um romance histórico, é um romance de aventura. As cenas de lutas de espada no livro, há uma história de amor, e no coração disso há uma história de justiça. O livro é sobre uma seita secreta chamada Beati Paoli, que era o nome do romance italiano. Não acho que isso funcionaria em inglês. Que vem em defesa dos plebeus que são predados pela aristocracia, pelos proprietários de terras, pelos barões e muitas vezes pela igreja. Porque naquela época a Sicília ainda era uma sociedade feudal e a Inquisição estava em pleno vigor. As pessoas eram acusadas de heresia. Elas eram presas, torturadas e executadas. Então, é sobre justiça no sentido de, você sabe, para onde as pessoas se voltam quando foram injustamente acusados de algo, quando foram perseguidos, quando não tem para onde ir. E essa seita secreta, que é baseada em parte na história e em parte no mito, intervém. E essa é a trama principal do livro. E eles vêm em defesa de um dos personagens principais.
E se você pensar sobre si, você pensar sobre isso, esse tipo de cena que você acabou de descrever, é porque eu ouvi termos como jornada do herói e todos esses outros arcos de história. Isso é algo que é quase como como qual é o mecanismo literário que torna isso atraente, porque eu acho que isso é um tema que você vê em muitos livros muito populares. Bem, é uma história de vingança e traição por baixo de tudo isso. Existem amizades e rivalidades. É uma história com várias camadas, é por isso que acho que é atraente, porque os personagens estão no livro, a maioria deles é fictícia, mas alguns não são. Então tinha base em fatos reais. Entendi. Você pode omitir partes da história real. Há um enredo de sucessão no coração da história que, para as pessoas que assistiram Succession da Home Box Office, talvez isso possa atraí-las. E há uma história de amor. Há uma história de amor. Eu diria que há vários elementos envolvidos. Sim, há uma história de amor. Porque eu não quero revelar demais, mas há duas mulheres no livro que estão competindo pelo amor do mesmo homem. E há outro rival lá. Então é por isso que eu acho que é atraente. Agora, a seita que está no coração do livro tem sido considerada a precursora da máfia siciliana. Agora, os leitores americanos e os americanos têm se fascinado com a máfia há tanto tempo, não apenas por causa dos filmes e do livro O Poderoso Chefão. Mas há algum elemento nisso. É um fato que alguns mafiosos do século XX, pessoas que estavam na máfia siciliana, afirmam que são descendentes desta sociedade secreta. Acho que há mais mito nisso do que verdade. Na realidade, eu olharia para esta seita secreta neste livro mais como um jogo do tipo Robin Hood do que como moderno, sabe? Independente de você torcer por eles ou não, eu não posso opinar sobre isso. Eles certamente se destacam. E você sabe, este livro na Sicília é muito, muito conhecido. Mesmo tendo 100 anos, nunca antes foi publicado na América em inglês. É muito, muito conhecido na Sicília. Acabei de voltar de lá, na verdade, de lá. E essa seita, eles eram considerados heróis porque vieram em defesa dos fracos. Você olha hoje e a desconfiança das pessoas nas instituições, seja nos tribunais, na mídia ou no governo, nunca esteve tão baixa. Está no nível mais baixo da história. E aqui você tem o apelo do fora da lei que vai vir e te resgatar de ser injustamente perseguido. E é aí que está a atração, esse é o coração da história. A justiça será feita aqui? E, leia o livro para descobrir. refletindo sobre isso, você iniciou essa jornada agora. Obviamente, 3 anos é uma quantidade significativa de tempo. Em retrospectiva, quando você pensa sobre as opções de criar um livro, seja traduzindo ou escrevendo do zero, você pode dar alguns conselhos para até mesmo autores na plateia, os benefícios e os negativos de um ou outro, porque você embarcou nessa jornada agora, mas também foi exposto a tantos escritores. Quero dizer, você tem insights sobre escrever algo que nunca foi feito antes também. Então, fale-me sobre ambas as maneiras de levar um livro ao mercado. A melhor maneira de colocá-lo. Bem, minha esposa e minhas filhas sempre me incentivaram a escrever um livro, traduzir um livro. É bem diferente, você não está trabalhando com uma página em branco. Sabe, acho que mesmo que eu tenha no ramo de venda de livros há muito tempo, fazendo isso, me deu tanta apreciação pelo que um escritor faz com uma página em branco,
Eu estava trabalhando a partir de algo que já estava escrito e fazendo. Sem dúvida, estas são as minhas palavras, mas eu tive que trabalhar a partir de, vamos chamar de um resumo, e eu tive que pegar cada palavra, cada frase, cada parágrafo e moldá-los em algo que eu pensei que seria atraente e agradável para o leitor inglês. Mas eu tenho uma nova, vamos dizer, apreciação pelo trabalho que os escritores fazem. Tenho vários amigos escritores. E apenas pense em alguns escritores, muitos escritores, que estão publicando livros todos os anos. Eles lançam um por ano. James Patterson lança mais de um livro por ano. Tenho uma enorme admiração e respeito por esse tipo de criatividade e disciplina. Sabe, você tem que pensar na disciplina que isso exige, sentar-se com uma página em branco e criar algo que outras pessoas ficariam fascinadas e que se tornarão seus fãs ano após ano após ano. Leia cada livro que você publica. Acho que John Grisham, de quem sou um grande fã, acabou de lançar um livro de não ficção, mas ele tende a tecer novas histórias toda vez que lança um novo livro. E cada um deles é tão semelhantes, porém muito distintos, porque ele meio que aperfeiçoou sua abordagem para esse tipo de romance. E ele é um ótimo escritor. Ele é um escritor fabuloso, sim. Faço uma pausa para agradecer à HubSpot Podcast Network por apoiar a Success Story nos últimos anos. Agora, a HubSpot Podcast Network tem outros podcasts incríveis como My First Million. Se você é um empreendedor ou quer transformar seus sonhos em milhões, precisa ouvir o podcast My First Million. O programa apresentado por Sam Parr e Sean Puri está revolucionando os podcasts de negócios. Este podcast é um original da HubSpot. Ele traz conversas autênticas com milionários self-made que revelam como alcançaram o sucesso. Se você quer aprender como Alex Ramosi construiu seu império fitness, ou como Sofia Amoruso transformou a Nasty Girl em um fenômeno da moda, essas não são apenas histórias de sucesso, são os planos para sua própria jornada ao topo. Cada episódio destrincha as estratégias exatas e oportunidades ocultas que você pode usar agora mesmo. Não sonhe apenas com seu primeiro milhão. Aprenda como fazê-lo. Ouça Meu Primeiro Milhão, onde você costuma ouvir seus podcasts. Quando você olha para um projeto como este, então é muito diferente de começar do zero. Você tem esse breve para trabalhar, mas ainda precisa entender como aproveitá-lo. Também estou curioso sobre até mesmo o negócio ou a mecânica por trás de pegar algo que está escrito em um idioma e traduzi-lo para o inglês e depois realmente vendê-lo e comercializá-lo, porque há todo um processo ali. Talvez fale sobre isso por um segundo, mas também estou curioso sobre não apenas o negócio por trás disso e todas as coisas que você provavelmente teve que descobrir e aprender como fazer isso corretamente e com sucesso, mas também como você personaliza esse briefing para garantir que será bem recebido nos Estados Unidos da América, porque como você disse, não se pode simplesmente traduzir palavra por palavra. Então, vamos falar sobre o negócio de como fazer isso, porque eu não tenho ideia de por onde começar se eu fosse olhar para um livro em outro idioma. Você precisa obter direitos para isso? Você tem que pagar royalties para alguém? Tipo, qual é o negócio de traduzir um livro e vendê-lo? Este livro específico está em domínio público. Foi publicado em parcelas. Eles chamam de romances seriados, meio que como Charles Dickens fez no século XIX, e foi publicado em parcelas, mais de 239 episódios ao longo de um par de anos, um período de 2 anos. Então, está em domínio público. Então, eu não precisei adquirir os direitos, sabe, do livro. Quando pensei em traduzi-lo, eu disse, ok, o que isso vai exigir? Pensei comigo mesmo e disse, vou tentar isso. Deixe-me fazer a primeira página. Deixe-me traduzir a primeira página. Olhe para isso. Eu dei para o meu professor italiano.
E eu perguntei a ela como isso parece, e ela imediatamente fez muitas correções, mas me encorajou a continuar. Então eu continuei a fazer isso. Eu escrevia à mão. Tem uma parede de dicionários atrás de mim. E eu tinha alguma ajuda, bastante ajuda, com um dos professores na escola onde nós frequentamos. Você sabe, nós temos aulas. Então você sabe que você começa com rapidamente percebendo que qualquer tradução literal não vai funcionar porque a língua é muito diferente, a sintaxe é diferente, os pronomes são diferentes. Então eu tive que me acostumar rapidamente a fazer isso, legível para o leitor em inglês. E eu diria que o livro passou por 2 ou 3 primeiras versões substanciais, sabe? Rascunhos. Então, quando encontrei nosso editor, meu editor, tivemos um editor olhando para a tradução em inglês, do ponto de vista inglês. E isso ajudou muito. Ela fez um ótimo trabalho, porque eu acho que a maioria dos escritores dirá a você: bons editores podem realmente ajudar você porque é outra voz. Você, olhando para isso com um novo olhar. Então eu diria que qualquer pessoa que queira publicar seu próprio livro ou que está trabalhando com uma editora, você tem que abraçar a ideia de crítica e obter ajuda. Não apenas por razões gramaticais, mas por razões de clareza, maneiras alternativas de dizer as coisas, e isso, por si só, foi uma experiência de aprendizado. Como você consegue um editor? Para acreditar no conceito quando eu... O conceito já está provado até certo ponto, pois é um livro muito bem sucedido em outro idioma e em outra parte do mundo. Mas eu presumiria que o editor ainda se perguntaria: ok, este será tecnicamente um autor de primeira viagem. Então como sabemos que isso será bem sucedido? Como saberemos se investirmos algum tempo, energia e até dinheiro nisso, que será bem recebido pelos Estados Unidos da América em 2024? Bem, Tive muita sorte em encontrar alguém na editora que era um defensor do livro. Então eles acreditaram nisso. Você nunca sabe o que vai acontecer. Eu não. Qualquer empreendimento criativo, seja você escrevendo um livro, lançando música ou filme, você nunca sabe até que esteja nas mãos do público, neste caso, dos leitores. Então, meu editor foi totalmente favorável a isso. E eles me perguntaram no início, o que você está procurando aqui, quais são suas expectativas, e eu disse: olha, eu trabalhei nisso por 3 anos, eu só quero colocá-lo lá fora, quero vê-lo nas mãos das pessoas, e se tiver sucesso e se desenvolver um público, seja qual for o tamanho que possa ser, eu ficarei feliz. Claro que quero vender o máximo de cópias que puder, mas estou muito feliz por estar aqui. E por tê-lo feito, e deixaremos os leitores decidirem. As pessoas costumavam me perguntar ao longo dos anos: o que faz um livro vender, Sr. Ridgel? Você poderia me dizer o que faz um livro vender? Minha resposta seria sempre: bem, se eu soubesse disso, eu seria como uma das pessoas mais poderosas do mundo para te dar uma receita para isso. A verdade é que você não sabe. Tantos fatores entram em jogo. Acho que o principal, e isso é especialmente verdadeiro para a ficção, seria o boca a boca. As pessoas contando umas para as outras, recomendando o livro umas para as outras. E nos dias de hoje, as redes sociais estão desempenhando um grande papel nisso. As pessoas têm clubes de livros online, vídeos de livros, há conversas sobre livros no TikTok. Então é um novo mundo nesse sentido. E eu acho que isso é bom apenas para escritores e leitores, porque antes tudo o que você poderia fazer era colocar um anúncio em um jornal.
E você sabe, isso não era frequente, não era algo que você pudesse medir. Então, eu acho que o boca a boca é realmente o que importa. E resenhas de livros, esse tipo de coisa. Resenhas de livros. Se você tem um bom livro, receberá resenhas positivas. O objetivo é ter um produto de qualidade, certo? Com um bom produto, boa parte do marketing acontece naturalmente. Mas se você pensar em todas as outras coisas que entram no livro, então para assumir que o livro é incrível, os autores publicam este incrível trabalho, até mesmo colocá-lo em uma Barnes Noble, por exemplo, existe uma estratégia para fazer isso? Quer dizer, acho que você provavelmente tem como um passe rápido porque você meio que comandou isso em algum momento. Mas para o autor médio, até mesmo colocá-lo em uma Barnes Noble é uma grande conquista. Então, qual seria um conselho ou recomendação para alguém que quer colocar seu livro na Barnes Noble? Sabe, eu gostaria de poder te dar uma resposta para isso. Hoje, como você sabe, a autopublicação explodiu. Agora, a maioria das livrarias na América tem talvez 2.000 ou 3.000 pés quadrados de tamanho. Elas só podem comportar um certo número de livros. Provavelmente existem 1 milhão de livros impressos. Então, para que você consiga colocar seu livro em uma loja, significa que a loja tem que tirar algo da prateleira para fazer espaço para o seu. Então, não é tão fácil quanto parece. Bem, eu escrevi este livro, ele deveria estar na frente de todas as Barnes Noble em todo o país, mas não funciona assim. Sabe, as boas livrarias respondem a seus clientes. Então, se eu fizer um bom trabalho promovendo este livro, saindo por aí falando sobre ele, as pessoas ouvem falar dele, elas entrarão nas livrarias e pedirão o livro. Isso colocará o livro lá. Então, eu diria que no mercado de hoje, o autor tem que contar com sua própria iniciativa para divulgar a palavra sobre livros. Algumas pessoas têm mais talento para isso do que outras. Eles têm mais seguidores, presença nas redes sociais e habilidade com a mídia. No meu caso, contratei meu próprio assessor de imprensa por causa dos meus anos de experiência no negócio de livros. Sabe, eu vi o quão eficaz isso poderia ser ou não, dependendo de como era executado. Mesmo anos atrás, antes das redes sociais, quando escritores me perguntavam, me dê um conselho, eu diria, contrate seu próprio assessor de imprensa, independente da editora, como um complemento, sabe, para aproveitar o que quer que a editora fizesse. E eu acho que isso ainda é válido hoje. E se você olhar até mesmo o que o assessor de imprensa da sua editora está focando agora para o autor que está surgindo, eles não têm um histórico meio que como você é um novo autor. Quer dizer, eu continuo falando sobre o autor emergente, mas esta é a sua primeira incursão na escrita. A estratégia, além de ter um ótimo produto, é conseguir boca a boca através da participação em podcasts. Essa é o tipo de estratégia agora. Esse é o meio que as pessoas respondem melhor para novos autores, para novas ideias. Sim, os podcasts estão se tornando muito importantes para a promoção de livros. Instagram, podcasts, YouTube provavelmente são mais importantes e mais eficazes na promoção de livros do que qualquer coisa que eu me lembre da minha vida anterior. Sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Quando você olha para trás, para a sua vida e sua carreira, e, sabe, sua temporada como diretor executivo e depois sua temporada como escritor, quão importante foi este projeto para o seu desenvolvimento pós-diretor executivo? Bem, traduzindo o livro, começamos a visitar a Sicília. E foi a primeira vez, mesmo que meus avós paternos tenham nascido na Sicília, eles nunca falaram muito sobre isso.
Meu avô morreu antes de eu nascer, mas nós não tínhamos muito em termos de arquivos de família ou mesmo história oral. Então eu fui o primeiro membro da família. Acredite ou não, para voltar lá, meus avós tiveram 7 filhos. Nenhum deles jamais voltou. Então, ir para Sicília enquanto traduzia este livro, lendo o livro e traduzindo, foi um tipo de momento decisivo para mim em tornar-me consciente do meu passado e da minha ancestralidade. Eu descobri que meu avô, que eu nunca conheci, era um órfão. O personagem principal em Vingadores, Sicilianos, é órfão. Então havia algum destino lá para eu me conectar, e eu rastreei minha família finalmente por mais de 400 anos. Então foi gratificante me conectar com minhas raízes sicilianas. E no decorrer de tudo isso, descobrimos parentes distantes na Sicília com quem nos tornamos próximos. Eles não falam uma palavra de inglês, o que é bom para o meu italiano. Eu tenho que ir lá e estar sempre ativo, sabe? Então, e minha esposa também fala italiano. Então, nós gostamos das nossas visitas lá e agora nós amamos a Sicília. O que eu espero, não sei se mencionamos isso antes, mas italiano-americanos, a comunidade ítalo-americana, né? A comunidade siciliano-americana, muitas vezes foi vítima de retratos estereotipados na mídia, em livros, em filmes, em séries de TV, sabe? Frequentemente ligados a conexões com criminosos e máfia. E eu acho que isso é uma tragédia. As pessoas falam sobre a América como uma nação de imigrantes, Nova York como um caldeirão cultural. A Sicília é isso amplificado. Por 2000 anos, a Sicília foi invadida, conquistada, colonizada por gregos, romanos, fenícios, árabes, normandos, bizantinos e espanhóis. Curiosamente, em cada caso, o povo siciliano parece ter absorvido essas culturas ao invés de, claro, terem sido dominados por elas. Não há dúvida sobre isso. E se você ler o livro, você pode ver o quanto a Sicília foi dominada por outras culturas. E se você avançar na história siciliana até os Bourbons espanhóis, que eram detestados por sua brutal repressão ao povo siciliano. Mas, quando você caminha pelas ruas de Palermo, você pode observar o resultado das civilizações nos monumentos, nas igrejas, nos edifícios. Um templo grego superado por um templo romano, por uma igreja cristã, por uma mesquita árabe, por uma igreja normanda no mesmo edifício. Houve períodos de história siciliana que foram... Agora, olhando para isso com uma lente distante, os lugares mais tolerantes da Terra. Sabe, quando os normandos conquistaram a Sicília, eles mantiveram os árabes que eles conquistaram em sua própria administração. O rei da Sicília dominava o árabe. Então eu vejo a Sicília como um lugar tão acolhedor e caloroso, e espero que as pessoas que leiam o livro fechem a última página e comprem uma passagem de avião para a Sicília para explorá-la, porque, sabe, você lê o livro, as ruas, as igrejas, os monumentos, os prédios, tantos deles existem. Você poderia visitá-los.
Na verdade, o nome da seita secreta no livro é chamado de Beate Pauli, e você pode fazer passeios a pé pela Beate Pauli na Sicília, em Palermo. Então é quase como um guia para a Sicília e para Palermo especialmente. Acho realmente muito infeliz que os sicilianos tenham sido retratados de uma certa maneira nos Estados Unidos da América, mídia. Então isso é bom. Então isso é, na verdade, algo não intencional. Efeito colateral positivo de sua jornada, sabe? É interessante porque toda essa jornada que você fez veio de um momento muito sombrio em sua vida, mas não para diminuir isso, mas o resultado disso é uma coisa muito bonita. Então, eu acho que se algum positivo pudesse vir dessa situação muito, muito, muito sombria, eu acho que este é provavelmente o melhor resultado para você, para sua família, até mesmo para a cultura que você está trazendo à luz. Eu digo na parte de trás do livro, na seção de agradecimentos, meu maior desejo é que este livro nunca tivesse sido escrito, mas a presença de nossa filha nele é inegável. Então é algo que nasceu de uma tragédia, mas que rendeu algo que minha esposa e eu valorizamos muito. E ela esteve comigo o tempo todo, não foi uma coisa fácil de fazer, acho que você pode imaginar isso, são 1000 páginas e eu lutei com isso grandemente em muitos casos, mas é algo que faz parte de nós agora. E faz parte da minha família, de certa forma, porque tenho muitos primos, enviei cópias para todos eles. Todos eles têm uma cópia agora. E alguns deles não sabiam que eu estava metido nessa pequena travessura. E, você sabe, eles estão muito felizes e orgulhosos disso. Eu quero que você dê um pedaço de... Na verdade, eu tenho uma pergunta para você primeiro, porque tragédias como o que aconteceu com sua filha, às vezes eu vejo que elas desfazem casamentos e desfazem famílias. Há todos esses efeitos residuais. Então vocês embarcaram nessa jornada juntos, aprendendo o idioma e contando com o apoio da sua esposa. Fora dos anos muito difíceis que você passou com sua filha e depois lidando com essa tragédia, quais são algumas palavras de sabedoria sobre manter relações fortes, manter um bom casamento quando em os melhores momentos, mas também nos piores momentos, porque eu sei que ela teve um grande impacto, sua filha e sua esposa. Eu sei que ambas tiveram um grande impacto em sua vida. Então, quais são algumas palavras de sabedoria para as pessoas que estão ouvindo que você percebeu? Bem, eu tive a sorte de poder me aposentar. Então nós tivemos minha esposa, Laura, e eu tivemos tempo para, deixe-me colocar de outra maneira. Eu diria que, e parafraseando Tolstói, você sabe, todas as famílias felizes são iguais e todas as famílias em luto sofrem à sua própria maneira. Encontramos um caminho a seguir fazendo isso juntos. E traduzindo o livro, ou lendo o livro juntos, fazendo aulas juntas, foi uma maneira de nós abrirmos uma nova porta. Eu acho que esse seria um conselho. Você sabe, você gasta... Não importa quantos anos você passe casado. Você sabe, eu tive uma carreira, minha esposa Laura era professora, ela ensinava crianças de 3 anos. O que eu mantenho como o trabalho mais importante do mundo. E tivemos a sorte de poder abrir uma nova porta pela qual ambos pudéssemos passar. Um amigo escritor meu me escreveu uma nota, dizendo: Steve, meu Deus, ela disse, quando os homens se aposentam, eles começam a jogar golfe. Sabe o que você fez? Isso é outro nível. Então eu acho que minha resposta é: encontre uma nova porta,
Faça algo que ambos vocês nunca fizeram antes e façam juntos. E isso funcionou para nós. Realmente funcionou e ainda estudamos o idioma juntos e a boa notícia. Bem, talvez a má notícia para mim é que este livro tinha 1000 páginas. A sequência tem 1700 páginas. E agora estamos lendo isso. E Laura me diz, bem, você vai traduzir isso. Porque você tem que ler tudo e terminar antes de começar. Afinal, é necessário saber o rumo da história. Então, eu estarei ocupado por alguns anos. Talvez a resposta para esta pergunta seja a mesma ou similar, mas a continuação não era apenas como você constrói um ótimo casamento que resiste ao teste do tempo. O que eu amo nisso foi como achar um propósito após a aposentadoria. Seria uma resposta similar ou você diria algo diferente? Como encontrar um propósito depois de se aposentar? É interessante você usar essa palavra, né? Porque quando eu costumava entrevistar pessoas para cargos na Barnes Noble, eles me pediam para descrever a empresa. Eu sempre dizia que éramos uma empresa movida por um propósito. Nossa missão era muito, muito clara. Se eu, na minha aposentadoria, acho que era importante para mim ter um propósito. Agora temos 2 netos, então esse é outro propósito. Ser um bom avô, mas eu acho que foi muito importante encontrar algo que você fosse apaixonado. Nem todos têm a sorte em sua carreira de fazer algo pelo qual são apaixonados. E às vezes eu acho que o melhor conselho ou o pior conselho, conselho de carreira que você pode dar a alguém é fazer algo pelo qual você é apaixonado. Porque se você é apaixonado por algo, mas não é bom nisso, sabe que não vai conseguir ganhar a vida. Mas se você tem a sorte de se aposentar, e em qualquer idade, então eu diria para seguir sua paixão. E eu acho que é isso que estou fazendo. A língua italiana, como eu disse antes, abriu a porta para mim, não apenas para a língua, e não apenas para este livro, mas para outros livros escritos por italianos, tanto em inglês quanto em italiano. Os grandes romances italianos, existem muitos e eu incentivaria as pessoas a procurá-los. Os 2 grandes que eu conheço são o Leopardo de Lampedusa e Os Noivos de Manzoni. Estas são obras de épico. Histórias que se destacam ali com qualquer coisa de Dickens ou Tolstói, grandes escritores dos séculos 19º ou 20º. Bem, minha esperança seria que eu gostaria que as pessoas pegassem seu livro. Vamos vinculá-lo nas notas do programa para que saibam onde obtê-lo. Tenho certeza que na Amazon e em qualquer outro lugar onde você compra livros, mas vamos vinculá-lo nas notas do programa e alguém pega o livro e lê e se expõe a, antes de tudo, se você não é alguém que lê livros regularmente, espero que isso o encoraje a fazer isso. Porque eu acho que, é claro, podemos nos perder em novas mídias e no YouTube e podcasts. E eu acho que se você não é um leitor ávido, e novamente, pode ser um audiolivro, pode ser um e-book digital, Kindle, o que for, pode ser uma cópia física. Quer dizer, eu amo cópias físicas também. Mas eu acho que o objetivo é, especialmente com algo como Vingadores Sicilianos, você se expõe a essa história que existe há um século. E você nunca foi exposto antes, mas então usa isso como a porta de entrada para explorar outras obras e literatura fora dos Estados Unidos da América. E globalmente. E eu acho que essa é a beleza disso. Acredito que as obras traduzidas estão ficando cada vez mais populares. Eu acho que os editores americanos estão descobrindo que há um mercado para obras traduzidas e espero que meu livro, minha tradução,
abra ainda mais essa porta e incuta nos editores um pequeno impulso para procurar, sabe, obras semelhantes agora. Porque há tanta sabedoria e pensamento bonitos e histórias que já estão por aí. E eu acho que eu gostaria que mais pessoas fossem descobri-lo. Se as pessoas quiserem se conectar comigo, colocarei links nas notas do programa para o livro. Caso queiram se conectar com você, existe um site ou redes sociais? Sei que você não é tão ativo nas redes sociais quanto alguns autores, então tenho certeza de que isso vai ser tenho certeza de que você vai entrar nessa toca de coelho também com seu publicitário, não tenho dúvidas, mas existe algum lugar, uma rede social específica para a qual você quer direcionar as pessoas? Se você acessar sicilianavengers.com, eu tenho um site para o livro. Há um e-mail de contato para que as pessoas possam entrar em contato comigo. Adoro corresponder com as pessoas e ouvir suas opiniões e trocar ideias sobre o livro, responder perguntas. Gostaria de fazer uma última pergunta, mas antes de ir lá, havia algo que eu deveria ter perguntado que eu não saberia perguntar que você achou que seria um bom conselho ou dica para o público? Esta é uma das melhores entrevistas que já fiz. Você é fantástico. Obrigado. Não, você direcionou de uma maneira que me permitiu falar sobre coisas, né, sabe, que tem sido germinando em minha mente. Então tem sido ótimo. Aceitarei o testemunho. Está tudo bem. Então a última pergunta que gosto de fazer a todos. Você teve uma carreira incrível, uma vida incrível. Se pudesse olhar para trás e dizer uma coisa para o seu eu de 20 anos, o que seria? Oh, céus. Você só pode experimentar algo pela primeira vez uma vez. Então, em todas as oportunidades, tente ser o mais observador possível das coisas quanto você puder ser. E eu acho que particularmente com eventos importantes da vida, você sempre quer valorizar os eventos da sua vida. Eu não olho para trás, acho que todos têm arrependimentos. Eu diria para não se preocupar com arrependimentos, você sabe que vai ter arrependimentos, apenas viva o dia e se você seguir o seu tudo vai dar certo,